Olá, eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho, coordenador do programa Jovem Aprendiz na Superintendência do Trabalho do Rio de Janeiro. Nesse vídeo de hoje, a gente vai responder a seguinte pergunta: quem é que pode ser jovem aprendiz? É uma pergunta muito comum, muito frequente, que a gente ouve no dia a dia da fiscalização e nos próximos minutos eu espero responder essa sua dúvida. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que o aprendiz que vai ser contratado é definido pela própria empresa que vai contratar. Então você, empresário, tem liberdade para escolher qual é o jovem que você vai contratar. Não existe a obrigatoriedade de você selecionar um jovem de um banco de dados ou indicado por alguma instituição. Ele é seu empregado e, como seu empregado, você define quem vai ser contratado. Há, no entanto, algumas regras previstas em lei que você deve observar no momento da seleção do jovem que você vai contratar como aprendiz. Vamos ver na tela aqui esses requisitos. O primeiro deles é o requisito da idade, que está definido no artigo 428. Vamos já, no próximo minuto, explicar um pouco mais sobre a idade. O segundo é a matrícula e frequência na escola ou conclusão de ensino médio. Volta aqui em minha tela. Veja, portanto, que na hora de escolher o jovem que você vai contratar, você tem que ter em mente que ele tem que cumprir um requisito de idade, um requisito etário, e ele necessariamente, esse jovem, precisa estar estudando, matriculado e frequentando a escola regular. Seja em que série for, mas ele tem que estar estudando. Se ele já tiver concluído o ensino médio, não há necessidade de você exigir que ele tenha matrícula na faculdade ou no ensino técnico, por exemplo. Aproveitando essa questão, pode contratar um jovem que está na faculdade ou que está cursando um nível técnico? Pode, desde que cumpra o requisito de idade. Você tem liberdade para escolher isso. Então, um documento fundamental de você pedir do jovem na hora da contratação é o comprovante de matrícula na escola ou o certificado de conclusão do ensino médio, porque isso vai garantir que você cumpriu esse requisito no momento da admissão. Vamos voltar para a tela e a gente vai ver aqui que existem duas regras que são, na verdade, mitos de que são exigências na hora de escolher o aprendiz. O primeiro é que a lei não exige escolaridade mínima, mas as entidades formadoras, elas sim podem fazer exigência de escolaridade mínima a depender da complexidade do curso que ela estiver ofertando. Então veja, não há escolaridade mínima. Você pode contratar um jovem que está estudando e está, por exemplo, na primeira série do ensino fundamental. Não há uma vedação na lei quanto à escolaridade. Ele tem que estar estudando, mas não há requisito de escolaridade. No entanto, uma determinada entidade que oferta um curso, por exemplo, de mecânico de automóveis, diz, não, para fazer esse meu curso aqui, o jovem precisa estar no ensino médio, porque ele precisa ter conhecimentos na área de matemática, de física, que se ele não tiver no ensino médio, ele não vai conseguir acompanhar. Então, a lei deu às entidades a possibilidade de fixar uma escolaridade mínima, a depender da complexidade do curso que ela está ofertando. Mas não há um requisito de escolaridade mínima legal, uniformemente aplicado a todo e qualquer curso. Para a tela de novo, a gente vai ver que não é uma exigência legal que seja o primeiro contrato de trabalho do jovem. Veja, é muito comum associar a aprendizagem ao primeiro emprego. E, de fato, isso acontece na grande maioria dos casos. O aprendiz contratado, normalmente, aquele é o primeiro contrato dele de trabalho, a primeira experiência dele no mundo do trabalho. Mas não há uma exigência normativa, legal, que seja assim. É possível, portanto, que você contrate um jovem que já tenha sido empregado, até mesmo sem ser na condição de aprendiz em outra empresa. Ok? Bom, quanto à idade, vamos para a tela aqui, a gente vai ver que existem dois grupos etários de idade com relação ao aprendiz. A gente tem a figura do menor aprendiz, que é o menor de idade, que tem entre 14 e 18 anos incompletos, e a gente tem a figura do maior de idade, ou seja, o maior aprendiz, que é aquele que tem entre 18 e 24 anos incompletos. Lembrando que se o jovem for uma pessoa com deficiência, a ele não se aplica o limite máximo de 24 anos. Então veja, a regra é que a aprendizagem seja de 14 anos a 24 anos incompletos. Quando o jovem também for PCD,
a ele não se aplica a regra máxima de 24 anos. É possível que a gente tenha um aprendiz, então, com 50, 60, 70 anos de idade, desde que ele seja deficiente. Voltando para a tela, a gente percebe, então, que a nomenclatura menor aprendiz, ela não é tecnicamente correta, uma vez que a aprendizagem não mais se aplica apenas aos menores de idade, como já foi no passado. Hoje a gente fala em jovem aprendiz, porque essa é a expressão que abrange tanto o grupo de menores de idade quanto o grupo de maiores de idade. A lei diz ainda que esse grupo dos menores tem prioridade em relação aos maiores, mas é possível você contratar maiores de idade, por exemplo, caso você queira contratar um aprendiz para uma função que seja insalubre, perigosa ou cujas atividades estejam listadas na lista TIP, que são proibidas para os menores de 18 anos. Então, é possível contratar aprendiz para função perigosa e insalubre, sim, desde que ele seja maior de idade e desde que o curso que ele faça tenha relação com a atividade que ele vai desenvolver. Vamos ver isso com detalhes mais adiante. Na tela ainda a gente vai ver aqui, por fim, duas informações muito importantes. A primeira é que você não pode transformar um empregado seu que está contratado por prazo indeterminado em aprendiz. A lei veda essa transformação ou, digamos, esse rebaixamento de categoria de um empregado contratado por prazo indeterminado em aprendiz, assim como também não há a possibilidade de você recontratar o aprendiz como aprendiz na sua empresa, a não ser que você respeite o interstício mínimo de 6 meses entre o término do primeiro contrato e o início do segundo contrato. Isso está dito no artigo 452 da CLT. Até a próxima.